Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do AltaCast, aqui onde o papo é saúde. E hoje nós temos uma convidada muito especial, né? Já conheço, ó, de longa data, minha amiga de longa data. Ela é odontopediatra. Na verdade, assim, hoje nós falaremos sobre a odontologia. E tenho aonde ter a minha amiga aqui. Fala um pouquinho. Bom, antes da gente apresentar a nossa convidada especial, vou pedir para vocês já se inscreverem no nosso canal, assistam o vídeo até o final, se puderem, deixem o seu like, deixem um comentário e compartilhem com quem vocês acharem que precisam saber dessa informação. Agora vamos para a apresentação. Nesse nosso 11º episódio, a gente está aqui hoje com uma cirurgiã dentista, odontopediatra. Ela se chama Loiane Frânio. Ela é formada em odontologia pela Universidade de Brasília, especialista em odontopediatria pela ABO, né, que é a Associação Brasileira de Odontologia. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela UNB também e sócia e proprietária da clínica Frame Odontologia. Então, para a gente falar hoje nessa conversa bem especial sobre pacientes que possuem algum tipo de limitação para ir até o consultório do dentista, vou apresentar para vocês, doutora Loiane. Por favor, fale mais sobre você. Olá, gente. Boa tarde. Muito obrigada por esse convite muito especial. Estou muito feliz mesmo por essa oportunidade e poder vir aqui conversar um pouco mais com vocês sobre a minha experiência, sobre a odontologia domiciliar, que é uma odontologia que está em alta ultimamente, e eu espero poder contribuir bastante com vocês. Eu vou me apresentar um pouquinho, falar um pouco da minha história. Bacana. Meu nome é Loiane Melo, eu sou odontopediatra, sou casada e tenho dois filhos. É verdade. A Luísa e o Francisco, são pequenos, a Luísa tem 6 anos, o Francisco tem 1 aninho de idade. Uau. Eu conheci meu marido na Universidade de Brasília, onde eu fiz o meu curso. Vocês eram da mesma sala? Da mesma sala, nos conhecemos lá no primeiro dia de aula. Olha só. E desde então a gente veio trilhando o nosso caminho, toda a minha carreira odontológica foi junto com ele. Nós somos sócios do nosso consultório. E É um case eles, de sucesso, né? Case de sucesso. E eu tenho uma especialização que é odontopediatria e ele é implantodontista, mas a gente faz os nossos casos no consultório sempre juntos. E, Loiane, como é que a odonto entrou na sua vida? Quando foi que você escolheu? Eu sempre quis fazer odontologia, né, na época de adolescente, então eu escolhi fazer, foi a minha primeira escolha no vestibular, passei no vestibular na UNB e isso para mim foi uma grata surpresa, porque era o que eu queria, mas quando eu comecei a ver o curso, realmente me apaixonei pela odonto, né? Legal. Tanto é que assim... Pela odonto e pela odontopediatria, né? Que eu já vou falar. Odontologista também. Primeiro veio a odontologia. Uhum. E eu vejo, assim, hoje muitos amigos mesmo que não quiseram seguir, né, a profissão, mas... Começaram e não se identificaram. Não se identificaram, largaram acontece, o curso, né, no meio, ou mesmo formaram e não seguiram essa área por outros motivos. Mas eu tava ali sempre muito apaixonada pela odonto, muito feliz pela minha escolha. E lá na UNB mesmo, eu já comecei com a minha paixão por criança. Eu sempre soube que eu queria lidar com crianças, né? Uhum. E nesse momento eu comecei a me aperfeiçoar, fiz minha especialização em odontopediatria, fiz mestrado na área também. E tô atuando na odontopediatria há 15 anos. Então... E como é que é a especialidade, assim, conta pra gente, assim, pra você poder se especializar em odontopediatria, como é que é esse processo? Existe uma especialização que é chamada odontopediatria, Uhum. Na faculdade de maneira geral, né, eu tô falando da UNB, mas certamente em outras faculdades também é da mesma forma. Essa matéria, ela é dada na universidade mesmo. Mas a parte de aprofundar o conhecimento, de manejo, condicionamento da criança,
A própria experiência em odontopediatria, isso é necessário ser feito num curso de especialização, num curso de aperfeiçoamento. Hoje, um cirurgião dentista habilitado, ele pode atender uma criança, né? Ele não precisa ser odontopediatra para fazer o atendimento infantil. Não, se ele for cirurgião dentista, ele pode atender criança. A questão é que existem crianças e crianças, né? Então, uma criança de fácil comportamento, colaborativa, eu acredito que um cirurgião dentista que tem um pouco de boa vontade, que goste de atender criança, ele vai conseguir fazer o que ele se propôs. Mas talvez, né, uma criança de pouca idade, um bebê, uma criança não colaborativa, talvez com necessidade especial, que não tem uma maturidade ainda, então essa criança, o ideal é que se procure um especialista, um odontopediatra. Uma abordagem diferente, um manejo, um condicionamento. Então, a gente realmente precisa ter uma carga, uma experiência aí com crianças para poder atender de forma adequada. É um treinamento especial, né, para lidar com essas situações. Isso. A odontologia em criança, ela não é diferente da odontologia do adulto, né? Mesmo a criança com o dente de leite, o dente descido, a odontologia é a mesma. O dente, ele tem a mesma estrutura, tanto o dente de leite quanto o dente permanente. Mas é mais uma questão de manejo, né? De como você vai abordar aquela criança, como que você vai tratar aquela criança de acordo com a faixa etária, de acordo com o entendimento. Porque se você conquistar, eu sempre falo muito isso no consultório para os pais, se você conquista a criança, pronto, aquela criança vai fazer o que precisar, porque ela vai confiar em você, ela vai confiar no seu trabalho. E isso é muito importante nessa área. Com certeza, ainda mais às vezes quando a gente se depara com algumas situações especiais, né? Sim. Com crianças às vezes com algumas patologias que precisam de uma abordagem muito mais especializada. Exatamente. Faz diferença. E quem tem muito filho, assim, igual eu, você, cada um é de um jeito, né? Sim, a gente sabe, né? A gente como mãe, a gente sabe que cada criança é única. Tem um mais colaborativo, tem aquele que não entende, tem o caçulinha que às vezes dá mais trabalho. E realmente a abordagem do especialista faz toda a diferença nessa colaboração. Ainda mais, né? Eu vou botar para nós o ambiente de dentista não é dos mais Quem não tem trauma daquele motorzinho, daquele barulhinho. É difícil alguém falar, eu adoro ir no dentista, né? Mas a gente tá aqui pra mudar isso. Inclusive, lá a gente tem um slogan no consultório que a gente fala, ir ao dentista pode ser legal. E já a gente mudando, faz né? isso. Sim, tá mudando. Eu vejo a geração dos meus filhos, eles ficam felizes. Eu sei que tem o negócio da lembrancinha, que eu, pelo menos na minha época, não tinha isso. O negócio de ganhar o prêmiozinho no final, escolher a lembrancinha. Mas lá em casa é zero trauma. Quando eu falo assim, gente, hoje é dia de dentista, todo mundo vão animados. Eles vão, escovam os dentes 10 vezes, passam fio, faz o dever de casa. Mas, assim, tem vários fatores que ajudaram com essa mudança de postura, né? Mas eu acho que o mais importante é que hoje em dia os nossos filhos, eles vão ao dentista para fazer uma prevenção, né? Então eles não vão lá com dor, eles não vão lá numa situação de estresse. Óbvio que tem situações de trauma, que não tem como fugir disso, ainda existe um índice muito alto de cárie dentária, mas de maneira muito alta ainda. Mais de 50% da população brasileira com menos de 12 anos tem uma experiência de cárie. Esse índice ele é bem alto, pegando a população brasileira como um todo, né? De vários níveis sociais. Alto consumo de açúcar, alto consumo de açúcar. Né? A cárie é doença multifatorial, né? A gente sabe disso hoje em dia. Então, quando a gente junta, né? Uma pobre higiene ou uma falta de higiene, o não uso de pasta fluoretada, alto consumo de açúcar. Então, isso faz com que a pessoa vá ter lesão cariosa. Nossa. Então, infelizmente, ainda acontece. Mas, de maneira geral, quando a gente procura, né, saúde, que é o que a gente veio falar aqui hoje, quando a gente procura prevenção,
tudo isso pode ser feito de uma forma muito leve, de uma forma muito agradável. E aí a gente tem essa impressão que os nossos filhos vão felizes. E eu escuto muito isso no consultório. Ai, nossa, o fulaninho falou, hoje é dia de ir no dentista. A gente vai na tia Loiane? Sim, hoje é dia de ir no dentista. E eles vão, eles tiram brincam, foto, né? tiram foto, ganham lembrancinha no final. Então, assim, é uma experiência, pode ser uma experiência agradável. Faltou isso na minha vida, então. Na nossa, né? Faltou de todo mundo. E Loiane, qual é a melhor, qual é a data certa para poder a primeira consulta? De quanto em quanto tempo? A recomendação é que o bebê, ele faça a primeira consulta, sim, bebê, eu tô falando de bebê. Muita Sem gente... dente? Sem dente. Muita gente se assusta com isso, mas a recomendação é que o bebê vá ao dentista antes do primeiro ano de vida, né? Então, uma consulta com o bebê, com dente ou sem dente, a gente tem muita informação para passar para os pais, né? Principalmente os pais de primeira viagem. A gente tem que abordar a questão do aleitamento materno, a gente tem que falar sobre introdução alimentar, que isso também é falado no dentista. É mesmo? Sim, a gente tem que falar dos cuidados em si, né? De quantas vezes vai fazer a higienização, se for um caso de um bebê que não tenha dente, ou um bebê um pouquinho maior já com o início do rompimento dos dentes. Então, a gente tem que orientar como vai ser feita essa orientação, essa escovação, com qual pasta de dente que a gente vai usar. Vai usar a pasta de dente? Não vai? É com flúor ou não? Quantidade né? adequada para cada faixa etária. A gente também aborda nessa primeira consulta a questão dos hábitos, dos maus hábitos, né? Que a gente fala, como o uso de chupeta, mamadeira. Então, tudo isso tem que ser orientado. Então, é uma consulta bem completa e apesar de ser um bebê, muito mais do que um procedimento odontológico que a gente faz quando tem o exame clínico sempre é feito. A parte de profilaxia, que é a limpeza profissional, se for necessário uma aplicação tópica de flúor, já faz nessa idade. Já pode também, ser feito se for necessário, né? Isso, a gente falando. pode fazer um flúor especial para o bebê, que a gente fala. Então, tudo isso é avaliado caso a caso, né? Cada criança é de um jeito, cada bebê é de um jeito, e é uma consulta muito informativa, porque a gente precisa, para que a gente passe uma infância saudável, uma infância sem cárie, eu preciso começar do começo. Eu não posso chegar com uma criança de 5 anos, onde ela já tem um monte de hábitos, talvez errados, né? O consumo errado de açúcar, por exemplo. É muito mais difícil eu mudar um hábito do que eu instituir um hábito saudável. Início, né? Já criar essa exatamente, né? Só acho que devia trazer os avós também. Gente. Também. A gente pega muito caso fica disso. a dica. Os avós Fica. e os Tadinho dos avós, eles são muito bem-vindos sempre, mas em alguns casos a gente vê que ainda tem aquela mentalidade de, não só de avós, né? Tios também, padrinhos, mas a gente tem aquela mentalidade de quero agradar a criança e eu vou dar um doce, né? E isso não cabe mais no tempo que a gente vive hoje, né? Você pode agradar uma criança de outras milhões de formas, né? Você pode dar um brinquedo, você pode dar um carinho, você pode estar presente. Então, assim, você tá com a criança açúcar, muito melhor do que você dar um açúcar para a criança que não vai trazer nenhum benefício para ela. E aí depois tem que levar de quanto em quanto tempo? A recomendação é a cada 6 meses. É um protocolo padrão que a gente faz, mas a necessidade de retorno ela é avaliada individualmente, né? Então, se é uma criança cariativa, por exemplo, né, tá com lesão cariosa, ela tem que voltar com um tempo menor do que 6 meses para ser reavaliado, né? Então, se eu tô fazendo um protocolo inicial de tá com lesão cariosa de mancha branca, que eu tenho que ter um controle muito de perto, muito ali para ver como é que tá de mudança de hábito, eu tenho que ver essa criança em 3 meses, em 4 meses, então isso vai variar. Tem gente que tem mais tendência, então, por exemplo, falando do adulto um pouco, não é a minha área, mas assim, o adulto, né, que tem tártaro, que tem gente que tem mais tártaro do que outras pessoas, né? Não é só uma questão de não escovar o dente ou escovar de forma errada. Então, essa pessoa tem que voltar no consultório odontológico com um tempo menor. Ela não pode ficar 6 meses sem. Ela precisaria voltar a cada 4 meses
ou 3 meses. Então, isso tem que ser muito bem avaliado pelo seu dentista. E esses prazos são combinados e orientados. Muito individual, Muito então, individual. Né? Mas, de maneira vocês... geral, 2 vezes ao ano é o recomendado. Até que idade que fica na odontopediatra? Então, essa questão, eu costumo falar o seguinte: até quando a criança estiver confortável de vir em mim, né? O consultório, ele tem uma... Ele é voltado para criança, porque tem a parte lúdica dos brinquedos, mas ele é um consultório normal, né? E eu tenho capacitação para atender um adolescente, por exemplo. Uhum. Mas se o adolescente, talvez com 14, 16 anos, não queira mais ir no Acha odontopediatra, muito infantil. E ele não quiser mais ir, ele Nossos- pode... Os né, nossos ir- aborrecentes. os aborrecentes. Mas, ao mesmo tempo, também eu vejo muito adulto querendo ir no Eu ia odontopediatra. falar exatamente isso. Eu falei, gente, Tem uma- eu acho que eu me sentiria um pouco melhor. Não é uma má ideia. Não é. Eu vejo muito pai e mãe, né, falando, me atende também, mas Pois é, eu faço isso com o meu pediatra. Ah, Você tá tá falando vendo? que eu tô pensando, porque o meu mais velho faz 11 esse ano, né? Aí eu falei, gente... E eles são tão precoces, né, hoje em dia. super. E eu não tenho, assim, um ebiatra, né, que chama. Eu não tenho. Eu tava pensando esses dias, eu falei, será que eu procuro? Eu falei, gente, mas eu consulto com ele até hoje. Sério? Eu quero ser a Consulto. paciente. Gente, uma vez pegou virose o meu marido, todo mundo, eu ligo pra ele, me ajuda. o que que Mas eu isso faço? acontece. Ele prescreve tudo. Tô com sinusite, tô aqui, olha só, né? Como é que são as pessoas? Exatamente. Depois, 40 a mais no pediatra. Essa é nova pra mim. Essa é nova. Mas assim, não tem uma idade que a gente fala, até tal idade, pronto, acabou, você não vai mais no odontopediatra. Não, é até quando a criança tiver Entendi. à vontade. Então quer dizer que eu posso marcar uma consulta? Pode. Você pode. Ela é a Sandy, né? Ok, Nunca meu sonho, vai meu envelhecer. Bebezinha. E assim, com relação ao atendimento domiciliar, quais os casos assim que aparecem mais na odontopediatria? Quais as solicitações mais frequentes? Assim? Muitos casos a gente consegue resolver em ambiente domiciliar, né? Depende muito da complexidade do caso e do que vai ser necessário ser utilizado. Na odontopediatria, eu vou dar alguns exemplos de alguns procedimentos que eu consigo fazer com tranquilidade e que seria com a mesma eficiência de ser feito no consultório. Ótimo. A gente pode fazer, quando indicado, claro, uma frenectomia, né? Que é o quê? A frenectomia lingual, quando a gente fala até, é um nome que nome assusta, né? Um nome né? Tão esquisito. grande. Mas, na verdade, é um procedimento cirúrgico, mas um procedimento cirúrgico simples, tá? O que acontece? A gente pode realizar esse tipo de procedimento em bebês e até mesmo recém-nascidos. É obrigatório, hoje em dia, né, nossa legislação fala que é necessário, quando o neném nasce, ele realizar o teste da linguinha ainda no hospital. A gente sabe que ainda não é uma realidade, nem todos os hospitais fazem isso, mas o ideal é que fosse feito o teste, e dependendo do score que der esse teste, né, se for indicado realizar a frenectomia, já vou explicar, o ideal é que já fosse realizado isso em ambiente hospitalar, De no imediato, primeiro na momento. verdade, né? Pra resolver. Vou dar um exemplo pessoal mesmo. Meu filho, né, nasceu com a linguinha presa, que é o que a gente fala, popularmente falado. O que é essa linguinha presa? Embaixo da língua, a gente tem uma membrana muito fina, muito delgada, e essa membrana, dependendo da posição que ela tá inserida na base da língua, né, embaixo da língua, se ela estiver muito para frente da língua, ela pode limitar os movimentos linguais. E num recém-nascido, isso poderia atrapalhar a amamentação. Isso aconteceu comigo, né? Então, meu neném nasceu com esse freiozinho, essa membrana posicionado de uma forma muito anterior na língua, na pontinha da língua dele. E quando ele foi amamentar, era o meu segundo filho, né? Então, já tinha essa experiência da amamentação. Eu percebi que estava diferente, né? A sucção não estava bacana. Ineficiente.
E ele tava começando a não querer mamar e a gente, claro, numa situação privilegiada, eu e meu marido dentistas, a gente foi fazer o exame, que é o nosso cotidiano, né? Então a gente avaliou naquele momento e diagnosticou que ele tinha essa alteração no freio da língua e que era indicado realizar a frenectomia. Só pensar assim, tem crianças que às vezes até, como é que eu vou dizer assim, não querem mais amamentar, ficam, entre aspas, traumatizadas e refutam. Elas não conseguem amamentar, porque quando esse freio, ele tá ele tá inserido muito pra frente da língua, o que acontece? Ele trava a língua, por isso que fala que é língua presa, né? O que acontece? A língua, ela não consegue fazer o movimento adequado para a sucção. Ela tem que subir, né? Ela tem que subir, ela tem que fazer pressão. Exatamente, ela tem que fazer como se fosse um movimento de... ela tem que dobrar de uma forma que consiga fazer uma sucção adequada no seio materno. E eu tô falando de amamentação, mas uma criança mais velha, se ela persistir com esse problema, e isso é comum, esse freio lingual mal inserido, ele pode causar problemas na fala, na mastigação. Então, é um problema que é comum. A gente tem um índice alto de crianças com esse freio mal inserido, e que é fácil de resolver, né? Então, quando você vê essa situação, você indica a frenectomia, que nada mais ou a frenotomia, nada mais é do que um pique para liberar a língua da criança. A gente né? rompe a membrana para poder liberar, a membrana para que a língua consiga fazer. E assim, é instantâneo. Quando a gente faz isso, às vezes, né, como eu falei no começo, não é feito lá na maternidade como deveria ter sido realizado, e você vai fazendo um bebê um pouquinho mais pra frente, talvez com 2 ou 3 meses, o bebê começa a não ganhar peso, porque ele não tá amamentando direito, isso vai ferir o seio materno, e a mãe vai começar a ter dificuldade pra amamentar. Exatamente. É uma cascata de problemas. Cascata. E que talvez, com uma situação simples, a gente pudesse resolver. E quando bem indicado e realizado, instantaneamente o neném, como libera a língua, ele consegue amamentar de uma forma totalmente diferente. E é nítido isso para a mãe. A mãe percebe, assim, na hora que a gente termina o procedimento e a gente orienta, vamos colocar ele para amamentar, né? É sempre recomendado fazer perto da hora da amamentação para que o bebê tenha vontade de amamentar em seguida. E o bebê vai fazer uma sucção completamente diferente do que ele fazia. Então, assim, é como tirar com a mão mesmo o problema, sabe? Muito bom. Toda frenectomia, ou toda língua presa, ou má inserção, tem indicação de frenectomia? Tem que ser avaliado. Existem casos que não são necessários. Se for uma criança que você vai diagnosticar, uma criança um pouco mais velha, com 2 ou 3 anos, a gente tem que ver como que tá essa membrana, se ela tá muito fina ou se ela tá um pouco mais espessa. E dependendo da situação, a gente tem que fazer um procedimento, aí sim, um pouco mais complexo. Aí já vai passar por um outro tipo de corte, não é mais só um pique, e que você vai precisar procurar um cirurgião dentista especializado nesse tipo de procedimento, quando né? A criança tá mais velha, assim, de maneira geral, a criança mais velha, o freio já está um pouco mais difícil de vascularizado, né? Difícil de ser realizado. Então, não é tão simples de se fazer como se fosse num recém-nascido. Então, quanto antes melhor. Nasceu, tem que fazer o teste da linguinha. Se o teste der alterado, procure o odontopediatra para que possa fazer isso. Mas aí continua. Aí você, né, seu pequenininho nasceu, não tava mamando, eu percebi que tava machucando, não tava legal. A gente olhou internada, nasceu de tarde, de noite, a gente já tinha voltado ali da anestesia, tava tudo indo, correndo bem, mas como eu, volto a falar, era o segundo filho, então também você tem um pouco mais de noção do que tá acontecendo, e aí a gente viu que tinha alguma coisa errada e a gente fez o exame na hora e percebeu que que o freio da língua tava alterado, e ali mesmo no hospital a gente pegou, meu marido foi no consultório, pegou o material adequado, que é tudo muito simples, e a gente fez o procedimento ainda no hospital.
E os bebês, às vezes, nem acordam, né? Faz dormindo, nem, tá. Às vezes nem chora, é muito tranquilo, o sangramento é mínimo. Como eu falei, a gente pode fazer e colocar para mamar em seguida, porque é uma maravilha, assim. É um problema simples, é um problema que pode ter consequências muito graves, mas é um problema simples de ser resolvido. E é um procedimento que é comum de ser feito em nível domiciliar, porque você não precisa de uma estrutura de consultório para realizar a frenectomia. Né? Não é necessário. A gente, né, com tudo estéreo, né, a tesoura, a gás, o material adequado, você pode levar para qualquer lugar, seja na casa da pessoa ou mesmo no hospital enquanto os pais estiverem internados. Eu fico pensando assim, que aí você pode confirmar ou não, que às vezes não é feito, né, ali o exame ali na hora, né, do pós-parto imediato, ou então, como você falou, às vezes pais de primeira viagem ainda não conseguiram perceber que a amamentação não tá legal, aí às vezes o bebê até começa a perder peso também, porque não tá conseguindo sugar, né, mas ao mesmo tempo, vão para casa, né, já receberam alta, estão em casa, e tá naquela mudança de vida, né, sem dormir, os horários completamente... Tudo tumultuado. O bebê chorando demais porque não tá mamando. Exatamente. Né? A mãe com a mama dolorida. Exatamente. E aí o fato, às vezes, dessa família ainda sair de casa, às vezes ela nem vai. Exatamente. Né? Tem muita dificuldade disso. Sim. E é importante isso que você está falando, porque assim, apesar de os hospitais particulares, a maioria já ter o teste instituído e executado, eu digo a experiência de uma das minhas filhas, que assim, não teve repercussão na amamentação, mas ela foi diagnosticada, hoje ela tem já 9 anos, e a língua dela é presa, ela vai precisar fazer o procedimento tardio, mas passou, assim, não sei se por não ter repercussão, mas foi feito o teste. Então, se eu tivesse problema, eu tinha ido para casa com outra criança pequena, e então, assim, seria um transtorno, ir até um consultório e fazer. Então, assim, o teste também, ele é eficiente, mas, assim, nem sempre vai detectar ali uma alteração. Às vezes logo de imediato, né? De imediato. E a falta de experiência dos pais também, né? Eles passam nesse cenário que você falou, que eu acho que é a maior parte das vezes, os pais, eles... nunca vivenciaram aquilo, então eles entendem que aquilo é o normal, né? Mas não é o normal. O normal o bebê não estar mamando não é o normal, né? Se ele não está mamando, a gente tem que investigar o que está acontecendo. Óbvio que não é que todo bebê que não mama é por conta do freio, né? Existem outros problemas, né? Enfim, mas um dos problemas poderia ser esse, uma situação que funcional. Super simples de ser resolvido. E nessa situação em que os pais ainda estão se adaptando àquela nova criança, a criança ainda não tá, muitas vezes não está nem vacinada. Então, ela sair de casa para poder ir num consultório, que normalmente fica num centro médico ou num hospital, não sei. Um ambiente potencialmente contaminado, né? Com um recém-nascido. Se isso pode ser evitado, por que não? Né? Fora toda a função, né? Leva a bolsa, leva a mala, bebê com foto, marido, menino. Se tiver outro filho pequeno, leva junto. Enche o consultório. Então, assim, hoje em dia a gente vê, né? Muita gente optando em fazer vacinas em casa, né? Então, por que não fazer uma avaliação odontológica em casa? Quando você estava falando sobre a primeira consulta, né? Do bebê, eu estava aqui justamente pensando, porque também é um ambiente maravilhoso. Totalmente. Porque você consegue avaliar, inclusive, já cata lá a pasta lá, vê se comprou certo, se não comprou, já vê tudo. Já vê no ambiente. E dentro daquele ambiente é muito mais... numa criancinha um pouquinho maior, dentro daquele ambiente, é muito mais fácil a criança se sentir segura, né? Porque é o ambiente dela, é a casa dela. Então, é muito mais fácil pra gente conseguir ter o manejo correto dessa criança, né? E às vezes treinar a família, o cuidador, às ver vezes os pais aonde que vai escovar, qual a melhor posição, orientar. Exatamente. A babá ou o cuidador que fica ali com essa criança. E tem mais procedimentos que são realizados em domicílio na odontologia, porque quem está em casa às vezes não sabe dessa possibilidade, não sabe que pode contar com isso, e às vezes é um problema relativamente simples que ele vai se agravando
porque o paciente não tem condição de se deslocar Sim. até o consultório. Existem vários procedimentos que podem ser realizados em casa, procedimentos odontológicos. De uma maneira De geral. uma maneira geral, né? Uhum. Um outro exemplo muito útil e muito eficiente que a gente tem é a laser terapia, Ah, que bacana. né? Então, o laser de consultório, um laser de baixa potência, ele é um aparelho pequeno que você carrega numa maletinha e que você pode dar um conforto muito grande para o seu paciente. Então, hoje em dia, a gente tem milhões de indicações para fazer laser, mas vou falar algumas mais comuns, né? Então, aftas, lesões afitosas, sejam elas de qualquer infecciosas ou traumática, tanto para criança ou adulto. Ele cicatriza. Isso. Ele ajuda na cicatrização. Isso. Uhum. O laser de baixa potência, ele tem essa capacidade de acelerar a cicatrização, Uhum. tá? Então, vamos pensar numa lesão de afta, né? Então, a criança tá escovando o dente lá com a escova e ela bateu a cabeça da escova de uma forma mais forte ou errada na gengiva e aquilo causou uma afta, tá? Quem já teve afta sabe o tanto que incomoda, né? E a gente não fica... sabe relatar Imagina isso numa criança. Então, se eu posso fazer com que... Porque a lesão aftosa, ela vai ter aquele tempo de cura. Se eu posso acelerar isso, por que eu não vou dar esse conforto para a criança, né? Então, você faz uma aplicação simples desse tipo de laser, que pode ser feito em casa, e a gente ganha aí alguns dias de cicatrização. Então, a criança fica muito mais confortável, aí já vai entrar, porque... a criança vai conseguir comer, né, vai se alimentar melhor, não vai estar sentindo dor. Que são ácidas, porque toda criança pequena passa por essa questão da escovação e a gente só descobre quando já está com muita dor, né? E vai comer a frutinha ali no dia a dia. As lesões aftosas, elas são multifatoriais, né? Elas podem ser de várias causas. Então, pode ser traumática, como eu falei. Pode Síndrome pé, mão e boca. Síndrome pé, mão e boca, que tá, inclusive, tendo surto em Brasília ultimamente. Então, assim, que vai e volta esse surto do pé, mão, boca. Estomatite herpética primária, então são as aftas causadas pelo vírus da herpes também, que eventualmente tem surto e é muito contagioso. E aí, só complementando, assim, né... Pode ser feito em adulto também. Em adulto também. Não é sua área, mas pode ser feito também. Pode ser feito em adulto. Pacientes que estão em tratamento quimioterápico e que eventualmente podem ter as lesões aftosas, que são as mucosites, né? Elas podem vindas ser da quimioterapia. Oriundas da quimioterapia ou da radioterapia, né? São muito comuns e são pacientes que ficam bem debilitados e que são... É muito bem-vindo esse tratamento, né? São muito beneficiados, Não, exatamente. Esses pacientes oncológicos, você evita também de estar principalmente naquele período quimioterapia, né? Rádio. Então, ele já está imunodeprimido, com a imunidade mais baixa. É até um benefício ele não sair de casa naquele momento. Na verdade, é até contraindicado ele sair de casa em determinado momento do tratamento. Mas então, ele não precisa ficar sofrendo em casa. Ele não precisa ficar sofrendo, né? Inclusive, nesses casos, a gente tem o laser preventivo, que a gente faz para dar um suporte para a mucosa, para que... a lesão não venha a aparecer. Existem protocolos preventivos também, não são protocolos só cicatriciais, não. Mas tá? antes do tratamento, antes eu vou iniciar a quimioterapia daqui a uma semana. Então, a gente faz naqueles dias prévios da quimioterapia para evitar que o paciente venha a ter a mucosite. Então, isso é muito importante e muito resolutivo. Excelente. E nós, nos últimos momentos aqui, deixa eu só... A gente fala muito, é muito assunto. Gente, é muita coisa. Tem que marcar uns 3 podcasts aqui pra gente poder falar. Tudo que a gente gostaria ainda vai faltar para esse podcast. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Leane. Eu sei que não é da odontopediatria,
Mas, por exemplo, algo que me veio aqui na cabeça, né? Paciente acamado, que você tem que Sim. fazer, às vezes, uma limpeza, porque essas alterações, essas doenças odontológicas, elas podem Ter repercussões sistêmicas, com exatamente. certeza. Então, assim, também é um caso que a gente pode ajudar do tratamento domiciliar, odontológico. Sim, o atendimento domiciliar, né, de maneira geral, a gente consegue fazer uma boa parte de procedimentos odontológicos em casa, né? Claro que vai depender muito da necessidade do paciente, né? O dentista tem que ir até o encontro do paciente, fazer a avaliação e o que for possível de ser feito em domicílio, a gente pode executar e caso tenha alguma coisa que não seja indicada, a gente poderia encaminhar para o consultório. O atendimento domiciliar, ele tem muitas vantagens, né? Principalmente pela praticidade que ele oferece, né? Então, você marcar uma consulta na sua casa, nos tempos de hoje, isso é muito, muito bom, né? Então, você deixar de ir num consultório, que muitas vezes você poderia ter um tempo ali de recepção, às vezes atrasam entre um paciente e outro, então você está eliminando isso. Pacientes que têm dificuldade de locomoção, como você perguntou. Pensei nas crianças também, que tem, às vezes... Um paciente autista, que tem dificuldade de adaptação em ambientes novos, né? Alguns pacientes autistas, eles gostam de fazer as mesmas coisas sempre, né? Então, talvez, se você for para fazer uma consulta num paciente autista dentro da sua ambiente, casa, do seu ambiente, com o cheiro que ele está acostumado, enfim, né? Num lugar de segurança para ele, talvez isso seja muito mais interessante do que você fazer num consultório, num ambiente novo. Do ambiente de não é que não é possível, mas é que você poderia ganhar tempo com isso, certamente. né? Eu acho que só quem vivencia isso sabe da importância. Pacientes idosos, né, com dificuldade de locomoção, que às vezes tem que levar o cuidador junto. Ou até acamado. Pacientes acamados, seja criança 100%. ou idoso. 100% deles, né, precisam de atendimento e aí tem que fazer em casa. Você não consegue fazer. Como você vai levar esse paciente? Óbvio que se for uma coisa, né, mais complexa, que precisasse de um ambiente hospitalar ou de nível de consultório, teria que tentar resolver a situação. Mas na maior parte dos casos, você consegue resolver o paciente acamado na sua casa, né? Então, você consegue fazer consultas, diagnósticos, orientações, alguns tipos de procedimentos, até procedimentos cirúrgicos você poderia fazer em ambiente domiciliar, uma né? extração? Seria possível, seria possível. Tratamento de cárie, é possível? Sim, a gente consegue, já voltando um pouquinho para a odontopediatria, né? Mas vale para o adulto também. Quando você vai tratar uma lesão cariosa, o que é essa lesão cariosa, né? Na verdade, é uma perda de mineral, né? A criança consumiu açúcar, aquele açúcar ficou na boquinha da criança, alimentando o grupo de bactérias que causa cárie, e esse grupo de bactérias, ele vai liberar sobre o dente da criança um ácido, e esse ácido vai tirar o mineral do dente. Isso é a cárie dentária, isso é o que a gente chama de cárie dentária. Então, aquele tecido amolecido que tá ali estragado, você conseguiria tirar isso com o uso de um instrumental apropriado e eu posso fazer isso em casa. Em domicílio. Então, eu posso tirar essa cárie, esse tecido que não tá legal e colocar a restauração em casa. Então, é possível. Esse tratamento, ele é conhecido como um tratamento restaurador atraumático, é um tratamento minimamente invasivo, né? Hoje em dia a gente procura fazer essa odontologia minimamente invasiva, né? Tentando preservar o tecido saudável e retirar apenas o que não tá bom, né? O tecido amolecido, o tecido que não tem como ser ele não tem reversão, né? Então, esse tecido eu tenho que tirar e eu posso fazer isso em casa. Sim, é possível de ser feito. Então, isso é um ganho, assim, muito grande, né? Sim, sem motor, sem aquele barulhinho
sem anestesia, muitas vezes, sem um motor. Então, tudo isso que a gente não gosta no dentista, a gente poderia fazer em Vou casa. olhar pra cima aqui, que Deixa eu pensar. não me identifiquei, né? E, Loiane, nosso último minutinho. Você tem algum caso que te marcou, que você queira compartilhar conosco? Tem vários, né? Falei aqui do meu filho, desses da frenectomia, assim, eles sempre me impressionam, porque realmente é muito gratificante você... só quem passou por isso e sabe o quanto é difícil amamentar, né? Eu fui uma pessoa que... Eu ainda estou amamentando meu filho e para mim foi uma situação... apesar de ter tido esse problema, né, de saúde dele, mas para mim foi uma situação muito natural, foi muito tranquilo para mim, mas eu sei que para a maioria das mulheres é muito difícil amamentar. Então, se você pode, talvez, né, identificar um problema e na hora resolver aquilo, isso é muito gratificante, né? Eu fico muito feliz de poder contribuir com isso e os pais, assim, a vida da criança passa a ser outra. E da família, né? E da família como um todo, imediato, né? De todo mundo que tá ao redor ali. Então, isso é muito bacana mesmo. Que bacana. Loiane, foi sensacional. Vários ensinamentos aqui. Eu tenho certeza que muita gente não sabia que a maioria desses procedimentos que você citou aí são possíveis de ser feito em ambiente domiciliar. E, assim, a gente agradece muito. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu também. Terão próximos, porque já vi que o assunto está inesgotável. Tem muita pauta ainda tem muita pauta, eu tenho certeza. Mas, assim, é uma honra para a gente te receber aqui hoje com tantas informações. Gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu fiquei muito feliz e espero poder contribuir ainda bastante com vocês. Certamente. E com os nossos espero pacientes. ter conseguido alcançar a expectativa de vocês de explicar Ultrapassou. um pouco do meu dia a dia, um pouco do que eu faço, do que eu escolhi fazer para viver. E é isso. Obrigada. Obrigada a você. E para quem está em casa, então fica aqui a dica, né? Existe a possibilidade de você contratar um odontologista na sua casa, seja uma criança, né? No caso da doutora Loiane, especializada em odontopediatria, pacientes idosos, acamados. Então, se esse vídeo trouxe informação para você, você conhece alguém que está precisando, uma mamãe nova que está tendo alguma dificuldade na amamentação, uma pessoa que tem um paciente, uma pessoa acamada em casa, esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com ele, curte, comenta aqui e fica o nosso agradecimento. A Alta está aqui para ajudar todo mundo, inclusive com odontologistas que vão atender você no conforto do seu lar. É isso aí, gente. Muito obrigada.